Olá, tudo bem? Vamos dar início ao nosso webinar sobre novo gestor financeiro. Vou me apresentar inicialmente para vocês. Meu nome é Marcos Castro, eu trabalho na TOTS há 17 anos, é a minha formação acadêmica. Sou graduada em matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tenho mestrado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Meus campos de atuação são toda a parte de controladoria, toda a parte de materiais, toda a parte de gestão da qualidade, parte de tecnologia, tá? E a minha experiência com esse RP é de bagagem de TOTS, né? Eu tenho 17 anos e como cliente eu tenho 22 anos. Então dá um total aí mais ou menos de 39 anos de bagagem com esse RP. Bom, vamos lá então. Vamos dar início ao nosso webinar. Bom, a TOTS ela tem passado por grandes transformações dentro do nosso RP, e uma das grandes transformações que está acontecendo agora na Release 33 é o novo gestor financeiro. Ele vem de encontro a um desejo de muitos clientes lá atrás de ter uma ferramenta assim, mais gerencial, mais focada, né? Como se fosse, vamos dizer assim, um BI. Tá? Essa ferramenta é o novo gestor financeiro. Essa ferramenta ela entra substituindo algumas ferramentas tradicionais, que é o painel gestor, o painel da tesouraria, o painel do contas a pagar e o painel do contas a receber, e o fluxo de caixa. Então, todas essas rotinas elas foram migradas para o novo gestor e foram descontinuadas em 20 de agosto de 2022. Então, é uma mudança assim, bem recente. Todas essas rotinas foram substituídas pelo novo gestor financeiro. Caso você esteja utilizando a Release 12.1.33, um comunicado de ciclo de vida de software irá aparecer ao tentar entrar nas rotinas listadas acima. Tá? E confirma a imagem, e aí você vai estar acessando esse novo gestor financeiro. Então, vamos lá. Então, esse gestor financeiro, ele é dividido. Ele tem a primeira tela, que é o painel de controle, onde nós temos alguns cards indicativos, a parte da movimentação financeira, onde a gente vai ter todo o controle de movimentações de entrada e saída no fluxo de caixa, e, por fim, o saldo do contas a receber e o saldo das contas a pagar nos próximos períodos. Tá? Então, imagina que você tenha essa visão incrível no fluxo de caixa da sua empresa. Depois nós vamos ter a parte de boleto, que é a integração com alguns bancos. Nós já temos os bancos, Banco do Brasil, Banco Itaú e Bradesco, trabalhando, utilizando essa comunicação de APIs. Então, vamos lá. Então, vamos acessar o Proteus. Então, vamos acessar pela rotina Siga MDI. Vamos aguardar a carga. Vamos usar o usuário admin. Vamos lá entrar. Vamos abrir o módulo 6 e vamos dar um entrar. Vamos acessar inicialmente os referidos painéis que foram descontinuados. Então, vamos pegar o primeiro, painel gestor. Ao tentar acessar, tá, ele vai emitir a mensagem que ele foi descontinuado. E a mesma coisa com qualquer um desses painéis aqui. Tá? Então, a mensagem será a mesma. Então, todos os painéis, e inclusive o fluxo de caixa, tá? Está aqui o nosso fluxo de caixa, consulta, movimento bancário, fluxo de caixa.
também foi descontinuado e passou a integrar o painel gestor, né? Ou novo gestor financeiro. As demais rotinas, histórico de fluxo de caixa, fluxo por natureza com centro de custo, histórico de fluxo de caixa, foram integrados ao novo conceito da TOTO chamado Dashboard. Então, vamos acessar o nosso novo gestor financeiro. Então, vamos dar um clique e vamos iniciar a nossa jornada. Vamos aguardar a carga do sistema. Então, conforme dito inicialmente, ele é dividido em painel de controle, movimento financeiro, boleto. Estou percebendo aqui nesse momento que na nossa webinar já estamos batendo a casa dos 350 participantes. É muito bom saber que muitos dos nossos clientes estão participando dessa nova visão, né? Visão gerencial. Então, vamos lá. Aqui nós temos, no novo gestor, nós temos o painel de controle, onde nós temos título a receber vencidos, título a pagar vencido, saldos bancários, pendência de boleto, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, quantidade de título a vencer por cliente, quantidade de títulos a vencer também por cliente, tá? Títulos a receber vencido com atraso, e nós temos aqui o saldo no período. Então, nesse momento está zerado, porque nós não colocamos aqui. E nessa data aqui de hoje, nós não temos, teoricamente, nenhuma pendência. Então, vamos ativar em atraso. Aí nós vamos ver. Tá? Nós temos as entradas em atraso em 425 mil e as saídas com 150 mil. Caso eu queira verificar que títulos são esses, venho ver títulos e ele vai me exibir aqui. Então, são todos esses títulos aqui a receber que estão em atraso por parte de cliente. Posso pegar esta informação e exportar para o Excel, tá? Somente dados apresentados ou dados completos. Então, ele vai estar migrando para o Excel e eu vou ali e vou analisar, tá? Então, ok. Vamos voltar agora para as saídas. Então, ver títulos, né? Que é entrada no caixa e saída do caixa, né? Do fluxo de caixa. Então, aqui nós temos a parte dos fornecedores. Como nós temos mais títulos, então ele tem a opção de carregar. Tá? Então, você vai avançando, ele tem um determinado número de informações aqui. Da mesma forma, eu posso abrir, visualizar um título qualquer. Tá? Então, ele vai abrir aqui, vai ter o detalhe, vai ter o histórico, vai ter se teve baixa, vai ter a parte de rateios, enfim, vai ter todas as informações de cada título que eu acessar aqui, tá? E está checando ele. Então, abriu aqui o título, tem a parte de impostos, eu tenho aqui a parte de baixa, se houve, tem a parte de rateio, tá? Então, essa é a parte de detalhes. Então, vamos voltar. Então, vamos, da mesma forma, eu posso exportar para o Excel. Bom, então vamos subir aqui um pouquinho para entender melhor que esses cards aqui, tá? Então, aqui eu tenho a receber vencido. Então, se eu clicar aqui, eu vou estar vendo qual é. É apagar vencido, da mesma forma que foi a informação que estava exatamente aqui embaixo, tá? No saldo por período ali, tá? Nós temos aqui a possibilidade de estar configurando, tá? Eu posso dizer o que eu quero ver, tá? Então, o que ele está trazendo é título a receber, título a pagar vencido, saldo bancário, pendência de boleto, quantidade de título, enfim, tá? E saída e saldo no período. E mais os bancos que eu tenho aqui cadastrados, tá? Então, ok. Bom, esse painel, ele tem um schedule que fica mantendo o saldo sempre atualizado. Então, no momento que você for fazer a implantação do
novo gestor financeiro, você também vai incluir o schedule ali, automaticamente. Se você perceber, nós temos um relógio aqui no canto superior direito, ele ficou vermelho. O que significa isso? Que ele já está atrasado, tá? Então, eu posso mandar atualizar, então ele é como se ele desse um refresh, e caso eu saia da rotina, né? Caso eu saia da rotina e eu retorne, aí o schedule ele é automaticamente ativado, tá? Então vamos conferir para ver se não foi ativado. Então vamos aguardar ele montar aqui a tela. Então mudou a corzinha dele, azul. Se eu clicar aqui, então vou ver 18,56, 18,56. Então é como se fosse um refresh que ele tivesse dando aqui nesse momento. Vamos agora acessar a aba de movimentações financeiras. Então, essa aqui é a aba onde vai estar o nosso fluxo de caixa. Então, o nosso fluxo de caixa ele está aqui. Então, a gente tem uma visão geral do fluxo de caixa, tá? Onde nós temos tanto as entradas como a saída e o saldo final. E temos informações do orçamento, temos informação de pedido de venda, informação de pedido de compras, enfim, nós temos toda uma visão consolidada nessa tela daqui, tá? Então, se eu vier exatamente aqui, né? Então, essa exposição que está aqui, eu que vou dizer o que eu quero ver. Onde? Existe um botão aqui, configurar. Então, quando eu entro aqui nesse botão, eu determino o que eu quero ver ali. É semelhante àquela tela de entrada do fluxo de caixa antigo, onde eu dizia o que eu queria ver, se eu queria ver orçado, se eu queria ver pedido de compra, pedido de venda, tá? Quais meses, quantidade de meses que eu gostaria de ver, tá? Então, tudo eu configuro aqui. Aqui tem a opção ainda de eu gerenciar filtro, e aqui tem os bancos que eu quero ver na movimentação do meu fluxo de caixa aqui, tá? Nesse momento aí. Bom, então vamos lá, vamos voltar. Vamos, então, entender o que significa essas cores aqui. Quando eu vier aqui no saldo final e der um clique nele, então ele vai mudar a forma de visualização. Nós podemos perceber aqui, no mês de setembro, nós só temos o orçado, né, de receita e despesa. Quando eu passo para o mês de outubro, aí eu já tenho mais. Então, já tenho entradas previstas de 25.200, saídas previstas de 84 mil e o orçado no mês de outubro, tá? Tanto do lado da receita como a despesa. Não mostrou pedido de venda nem pedido de compra, porque eu não tenho nenhum nesse momento, tá? Eu poderia estar mudando de barra para linha, tá? Como eu posso voltar novamente. Então, quando eu volto aqui, aí ele volta do outro formato. Então, se eu clico em saída, ele tira as saídas, tá? Então, eu consigo aqui dizendo o que eu quero ver. Se eu clico aqui, então estou tirando o orçado, tá? Ele não vai mais exibir o orçamento, ele tirou, né? Nesse momento aqui. Não é preciso eu estar acessando novamente a configuração e estar retirando. Aqui eu tenho o contas a receber para os próximos 30 dias e, da mesma forma, o contas a pagar. Então, nós temos a vencer, tá? Nós temos aqui nos próximos 30 dias e aqui nós temos os vencidos, tá? Mesma forma que no apagar, nós temos o valor dos vencidos, que bate com aquele inicial, nós temos aqui o a vencer e nós temos aqui nos próximos 30 dias. Então, ele tem uma visão, assim, macro do processo aqui, tá? Então, tem uma visão bem ampla aqui. Se eu quiser ver só as entradas, eu vou vir aqui, tá? Aí eu vou estar vendo as entradas. Então, entender as entradas, né? Como é que vai ser? Então, eu tenho 22% a vencer. Então, eu tenho aqui, tá? De 7 a 30 dias, eu tenho aqui de 30 a 90 dias e eu tenho aqui com mais de 90 dias. A mesma coisa aqui,
do outro lado. Então, aqui é a vencer e aqui são os vencidos. Então, vencido, eu tenho exatamente 77,17% dos títulos aí colocados. Então, nesse momento, eu posso exportar tudo isso aqui para o Excel, tá? Se eu quiser analisar as entradas. E aqui nós temos a visão ampla, tá? Da nossa entrada, né? A gente tem aqui todos os títulos que estão em atraso, tá? Então, nesse momento aqui, ó, ele está mostrando todos os títulos, tá? Todos os títulos, inclusive os abertos que estão em dia. Ah, Marcos, eu só quero ver vencido. Como é que eu posso estar fazendo isso aqui? Busca avançada. Eu venho na busca avançada, eu posso marcar só os abertos, eu posso dar um número de título em particular, um tipo em particular, um vencimento, né? Um range, uma data de emissão range e um valor. Se eu não marco nada, nenhum cliente, se eu coloco aqui o que está atrasado, então ele só vai me trazer os atrasados. Então, nesse momento aqui, então só tenho os atrasados, tá? Se eu quiser tirar e voltar o que eu estava, não preciso voltar naquela tela. Eu posso vir aqui e elimino ele. Então, quero ver, nesse momento, só os que foram pagos. Tá? Então, venho aqui, dou um clique e rapidamente eu tenho aqui. Tá? Consigo também modificar esse browser que está aparecendo aqui. Consigo tirar a coluna, colocar a coluna. Caso eu queira voltar ao padrão, é só restaurar aqui. Posso também estar exportando para o Excel. Tá? Bom, nas saídas, mesmo procedimento. Eu tenho saídas a vencer, saídas vencidas. Então, tem a visão geral, né, aqui do meu contas a pagar. Títulos em atraso, né, que não foi pago pela empresa, os títulos que foram pagos pela empresa, e se tiver título aqui em dia e a vencer, ele também vai mostrar aqui nesse painel. Tá? Então, nós temos aqui os títulos em aberto. Tá? Quando eu venho em geral, aí eu estou a nível fluxo de caixa. Tá? Então, eu posso estar visualizando mensal, semanal, tá? Aí eu consigo vir avançando aqui as semanas, eu vou colocando aqui, ele vai se deslocando até a semana. E, da mesma forma, eu posso aqui voltar. Eu poderia também, tá vendo? Diário, tá? Então, por dia. Então, à medida que eu for avançando, ele vai caindo ali, né? Ele vai se situando. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui, por exemplo, no dia 26 de outubro. Então, eu tenho um saldo final de 994.736,74. Eu tenho uma entrada de 25.200 e tenho uma saída ali de 84 mil. Não tem pedido de compra colocado nesse período aqui ou nessa data. Tá? Como eu também posso estar vendo aqui o mensal. Tá? Então, a gente pode ter aqui uma visão bem ampla aqui, né, do fluxo de caixa. Tem mais ainda aqui, ó. Imagina você poder fazer as simulações aqui. Então, eu venho aqui, simulação, tá? Eu posso estar simulando da mesma forma que a gente fazia no fluxo de caixa anterior. Então, coloco as entradas, se for o caso, coloco a descrição, coloco o valor e mando adicionar. Tá? E mesma coisa aqui na saída, né? Eu seleciono e vou dizer qual é a data, qual é a descrição, como eu fazia anteriormente no fluxo de caixa, mas só que com uma tela, né, mais assim, mais gráfica, mais gerenciável, né? Bom, vamos voltar. Tá? Então, nós temos aqui toda a posição. Agora, nós temos os boletos. Tá? Então, nós temos monitoramento, configuração e boleto. Então, isso aqui é um novo recurso, tá? Onde você pode estar gerando o borderô e, simultaneamente, você pode mandar o boleto para os seus clientes. Posso fazer o envio direto por aqui, tá? Posso fazer direto. Então, primeiro, eu tenho que fazer a configuração da conta, tá? O Banco do Brasil, tá? O Banco Itaú,
E o Bradesco já tem essa modalidade, tá, de API, tá, de integração. Então, teria que estar vendo junto ao banco, baixar, né, fazer essa homologação junto ao banco e simplesmente eu venho aqui, tá, a partir do momento que eu fizer a homologação com o banco, então eu venho aqui, né, vou selecionar qual é o banco, né, que eu vou trabalhar o modelo de API, vou selecionar o Itaú, tá? Vou selecionar ele aqui e vou dar um avançar. Desse ponto, eu não consigo passar, porque eu teria que ter uma chave de aplicação, o ID do cliente e uma chave secreta do cliente. Se eu não tiver essas informações, eu não consigo fazer essa comunicação. Tá? Então, nós temos a produção e uma base de homologação que o banco ali ele cede. Feito isso, eu valido as credenciais. Então, a partir do momento que minhas credenciais estiverem validadas, eu consigo, né, no momento da geração do borderô, eu consigo mandar gerar os boletos. Então, mando o borderô para o banco, via KNAB, e mando já imediatamente ali os boletos para o cliente. Bom, então vamos lá. Para esse banco aparecer aqui, né, para a gente ter essa possibilidade de estar vendo esse banco aqui, no cadastro de banco existe um novo campo que eu tenho que habilitar. No parâmetro bancos também existe um campo que eu tenho que estar habilitando para poder fazer essa integração aqui. E em que momento eu vou usar esse processo? Simples. Então, vamos passar aqui para o contas a receber, tá? Então, quando eu for montar aqui um borderô, tá? Vamos esperar ele abrir. Então, quando eu for colocar um borderô aqui, ó, então vamos entrar aqui em transferência, tá? Vamos entrar em transferência e vamos gerar aqui um borderô, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, borderô. Nesse momento, eu vou colocar o número, o período que eu quero estar fazendo ali, tá? Qual é o banco que já previamente eu já tenho que ter cadastrado ele lá no boleto, já tenho que ter feito a configuração no cadastro de banco. Então, vou selecionar, vou colocar a carteira e aí ele vai habilitar esse campo aqui para mim. Ele vai habilitar essa rotina. Então, nesse momento, tá, eu vou conseguir, ao mesmo tempo que eu gerar o borderô, eu também vou estar gerando o boleto, tá, para enviar para o cliente. E posso enviar direto por e-mail, tá? Posso fazer um envio direto aqui, tá? Ok. Então, vamos voltar para lá. Bom, feito isso, tá? A gente vai conseguir fazer o controle desse borderô, né? Ou do boleto, tá? Então, vamos esperar ele abrir. Se vocês perceberem, o schedule que existe aqui, ó, ele já atualizou, 19/8, tá? Está aqui atualizadinho. Então, vamos lá, boleto. Então, nesse ponto aqui, ó, eu vou cadastrar as minhas contas, tá? Que vai ter o API com o banco, hoje homologado. Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, em fase de homologação. Banco Santander e Caixa Econômica Federal, tá? Tem também a carta de cobrança, que eu posso estar também, se for o caso, acionando por aqui, tá? Se eu já tiver desenhado ali a carta de cobrança, ele vai abrir aqui, tá? E aí eu vou poder estar utilizando também, tá? Aí a gente tem aqui o monitor de pendência, onde a gente pode estar fazendo o monitoramento. Como eu não tenho as credenciais, né, do banco, eu não consigo ter acesso a esse monitoramento aqui, tá? Nesse momento aí. E aqui é uma busca avançada, né? Se eu quiser colocar pelo número do borderô, né? Se eu quero estar verificando os boletos, tá? Então, ok. Vamos voltar. Então, esse é o novo gestor financeiro. É essa ferramenta, tá, que vai dinamizar, que vai tornar mais velozes as tomadas de decisões dentro do ambiente financeiro, tá? Aquela ansiedade,
aquele desejo que todos os clientes ele tinham, tá? Então, isso foi consolidado no novo gestor financeiro. Quero agradecer às quase 350 pessoas que compareceram nesse webinar, tá? E a TOTOS ela está disponibilizando, né, boleto de desconto, né, para quem for fazer esse quiser fazer um curso onde venha, né, tá aprendendo a manusear esta ferramenta aí, tá ok? Então, muito obrigado pela atenção de todos, tá? E eu vou estar respondendo agora as perguntas que foram aqui colocadas. Muito obrigado mais uma vez e um grande abraço.